Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso PET volume 1, semana 2. Hoje trataremos do assunto as transformações no espaço na sociedade urbana e industrial. Para falar sobre isso, falaremos de imediato sobre o processo de industrialização e urbanização. O processo de industrialização e urbanização são intrinsecamente interligados, ou seja, são extremamente interligados. Foi com os avanços e transformações proporcionados, por exemplo, pela revoluções industriais na Europa, que esse continente concedeu o crescimento exponencial de suas principais cidades, aquelas mais industrializadas. Ao mesmo tempo, o processo de urbanização intensifica o consumo nas cidades, o que acarreta a produção de mais mercadorias e o aumento do ritmo da atividade industrial. Falando sobre a atividade industrial, vamos falar sobre o processo industrial. A industrialização é um dos principais fatores de transformação do espaço geográfico, pois interfere nos fluxos populacionais, reorganiza atividades nos contextos da sociedade e promove a industrialização das diferentes técnicas e meios técnicos que são essenciais para as atividades humanas. A atividade industrial, por definição, corresponde ao arranjo de práticas econômicas em que o trabalho e o capital transformam matérias-primas ou produtos de base em bens de produção e consumo. O avanço no sistema de comunicação e transporte. Com o avanço dos sistemas de comunicação e transporte, fatores que impulsionaram a globalização, praticamente todos os povos do mundo passaram a consumir produtos industrializados, independentemente da distância entre o seu local de produção e o local de consumo, estabelecendo-se com isso uma rede de influências que atua em escalas que vão do local ao global. Graças ao processo de industrialização e sua ampla difusão pelo mundo, incluindo boa parte dos países subdesenvolvidos e emergentes, a urbanização também cresceu a ponto de, segundo dados da ONU, o mundo ter se tornado pela primeira vez majoritariamente urbano, isto é, com a maior parte da população residindo em cidades, feito ocorrido no ano de 2010 em diante. Mas com a industrialização interfere na urbanização. Como? É errôneo pensar que a industrialização é o único fator que condiciona o processo de urbanização. Afinal, tal fenômeno está relacionado também a outros eventos que envolvem dinâmicas macroeconômicas, sociais e culturais, além de fatores específicos do local. No entanto, a atividade industrial exerce uma influência quase que preponderante, pois ela atua tanto no espaço das cidades, que apresenta um crescimento, quanto no espaço rural, que vê uma gradativa diminuição no seu contingente populacional em termos proporcionais, uma vez que a industrialização chegou ao campo, a mecanização do campo, onde várias máquinas realizam o serviço de inúmeras pessoas, ou seja, sendo operado por apenas um funcionário, vamos dizer assim. O processo de industrialização no campo. No meio rural, o processo de industrialização interfere com a produção e inserção de modernos maquinários no sistema produtivo, como tratores, colheitadeiras, semeadeiras e outros. Dessa forma, boa parte da mão de obra anteriormente empregada é substituída por máquinas e técnicos qualificados em operá-las. Como consequência, boa parte dessa população passa a residir em cidades, por isso elas tornam-se cada vez maiores e mais povoadas.
Vale lembrar que a mecanização não é o único fator responsável pelo processo de migração em massa do campo para a cidade, o que chamamos de êxodo rural, mas é um dos elementos mais importantes nesse sentido. A industrialização nas cidades. Além disso, a industrialização nas cidades faz com que elas se tornem mais atrativas em termos de migração internas. O que provoca o aumento de seus espaços graças à maior oferta de empregos, tanto na produção fabril em si, quanto no espaço da cidade, que demandará mais trabalho no setor comercial e também na prestação de serviços. Não por acaso, os primeiros países a industrializar, a industria, a industrializa, não por acaso, os primeiros países a industrializar-se foram também os primeiros a conhecer a urbanização em sua versão moderna, tornando-se territórios verdadeiramente urbanos e industriais. Atualmente, esse processo vem ocorrendo em países emergentes e subdesenvolvidos, tal qual o Brasil, né? Que passou por isso ao longo de todo o século XX. E segundo a ONU, até 2030, todas as regiões do mundo terão mais pessoas vivendo nas cidades do que no meio rural. Temos também um fenômeno chamado de macrocefalia urbana, né? Ou seja, o grande gargalo desse modelo é o crescimento acelerado das cidades, que contribui para fomentar a macrocefalia urbana, quando há um inchaço urbano com problemas ambientais e sociais, além da ausência de infraestrutura, crescimento da periferização e do trabalho informal, excesso de poluição, entre outros problemas. Estima-se, por exemplo, que até 2020, quase 900 milhões de pessoas estarão vivendo em favelas, em condições precárias de moradia e habitação. Esse aqui é uma foto de uma favela, pessoal. A favelização é um dos efeitos da urbanização acelerada, né? Ou seja, o crescimento rápido das cidades. Né? E temos também um outro fenômeno chamado de desmetropolização. Né? Atualmente encontra-se em curso no Brasil o processo de desmetropolização, que é a diminuição do crescimento das metrópoles em benefício das cidades menores, sobretudo as cidades médias. Esse fenômeno está acompanhado da desconcentração industrial, em que as grandes empresas e fábricas, antes concentradas nos grandes centros urbanos, passam a se deslocar para cidades menores, né, em busca principalmente de menores impostos, ou até a isenção de boa parte deles. Mas vale lembrar que esse processo é lento e gradual, de modo que é errôneo dizer que as grandes cidades não são mais industrializadas. Temos as definições também na hierarquia das cidades, né? As cidades globais, lembrando que as cidades globais também são conhecidas como metrópoles mundiais, são grandes aglomerações urbanas que funcionam como centros de influência internacional. Estão no topo da hierarquia urbana, né? São dotadas de técnicas de conhecimento em serviços de elevada influência nas decisões vinculadas à economia globalizada e ao processo tecnológico. Nessas cidades, há grande concentração em movimentos financeiros, sedes de grandes empresas ou escritórios filiais de transnacionais, importantes centros de pesquisa, presença de escritórios das principais empresas mundiais em consultoria, contabilidade, publicidade, bancos e advocacia, além das principais universidades. Sobre a classificação das cidades globais, né? As cidades mais influentes do mundo foram classificadas em 3 diferentes classes, né? Alfa, beta e gama, né? Sendo a classe alfa as cidades de maior influência no planeta,
beta intermediário e gama corresponde a cidades globais de menor expressão mundial. No grupo alfa, este grupo é representado por cidades como Londres, Nova York, Paris, Tóquio, Los Angeles, Chicago, Frankfurt, Milão. No grupo beta, entre as cidades desse grupo podemos destacar São Francisco, Sydney, São Paulo, do Brasil, Cidade do México e Madrid. No grupo gama, é um grupo que possui a maior quantidade de cidades atualmente, são 35, entre elas estão Pequim, Boston, Washington, Munique, Caracas, Roma, Berlim, Amsterdã, Miami, Buenos Aires, entre outros. O crescimento das cidades também forma-se um fenômeno chamado a conurbação. O que é a conurbação? É o fenômeno urbano que ocorre quando duas cidades limítrofes, ou seja, que fazem limite, expandem-se ao ponto de encontrar-se, compondo um único núcleo urbano, ou seja, elas crescem no mesmo sentido, acabam se encontrando. Em algumas situações, as duas cidades crescem até se encontrar em um ou mais pontos do território, E em outros casos, apenas uma das cidades alcança a outra e acaba por invadir esse outro centro urbano. A conurbação é um fenômeno comum nos grandes centros urbanos, mas não está restrita a eles. No Brasil em geral, a conurbação dá origem às chamadas regiões metropolitanas, que são conjuntos de municípios vizinhos interligados no espaço geográfico por meio das relações econômicas e das práticas sociais. Atualmente, a cidade de São Paulo é conurbada por quase todos os seus municípios limítrofes, os municípios no seu entorno, e a representação mais expressiva do fenômeno da conurbação no Brasil, sem dúvida, seria esse exemplo aí. Comumente, as pessoas transitam de um município a outro dentro da região metropolitana de São Paulo, sem notar que ultrapassaram os limites que separam os municípios. Essa unificação dos núcleos urbanos é uma das características fundamentais do processo de conurbação. A urbanização nos países desenvolvidos, os fatores atrativos da urbanização em países desenvolvidos estão ligados essencialmente ao processo de industrialização, às transformações provocadas na cidade pela indústria. Nesses países, além das transformações urbanas, ocorreu como consequência a Revolução Industrial, também uma revolução agrícola, ou seja, uma atualização da agropecuária, que ao longo da história foi permitida a mudança de pessoas do campo para a cidade, especialmente em decorrência da mecanização na agricultura. A urbanização que ocorreu nos países envolvidos foi gradativa. As cidades foram se estruturando sem pressa para absorver os migrantes, tendo melhorias de infraestrutura urbana, moradia, água, esgoto, luz, entre outros, e o aumento de geração de emprego também, que foi ocorrendo gradativamente com o processo de industrialização. Desse modo, os problemas urbanos não se multiplicaram tanto como nos países subdesenvolvidos. Além disso, pelo fato de gradualmente haver um aumento nos fluxos de mercadorias e pessoas, o processo de industrialização foi também se descentralizando geograficamente. Como resultado, há nos países desenvolvidos uma densa e articulada rede de cidades. A urbanização em países subdesenvolvidos, os fatores repulsivos são típicos dos países subdesenvolvidos, sem indústrias ou com baixo nível de industrialização. Esses fatores estão ligados diretamente às péssimas condições de vida existentes na zona rural, em função da estrutura fundiária bastante concentrada
dos baixos salários, da falta de apoio dos pequenos agricultores, das técnicas de cultivo, entre outros, né? Dessa forma, existe uma grande transferência de população para as cidades, especialmente para as grandes metrópoles, criando uma série de problemas urbanos. Esses problemas são resultados de um fenômeno urbano característico de muitos países subdesenvolvidos, né? Como nós falamos anteriormente, a macrocefalia urbana. Então, seria isso aí, pessoal. Um abraço a todos, até a próxima aula.